Meus amigos, com bom ar, boa noite. Eu queria alertar vocês logo de início para uma coisa que acontece com alguma frequência quando ocorre uma distração na utilização de alguns termos. Já aconteceu de me chamarem para falar de filosofia e a pessoa me apresenta e fala: olha, esse cara aqui conhece muito de fisiologia e vai falar a respeito disso com vocês. Aí eu até fiz o curso de Educação Física para que essa pessoa não estivesse mentindo, né? Porém, são coisas diferenciadas. E hoje eu queria falar, nós acabamos de estudar ontologia, e ocorre de vez em quando de alguém utilizar antologia. Então, por favor, bastante atenção, porque antologia é o estudo das flores, ou coleções de trabalhos literários ou musicais, de cinema, quando são separados por tema, por autor, por período. E ontologia é o estudo do ser. E esse estudo do ser, ele é preliminar para o estudo de teodiceia. Nós falamos em ontologia sobre as divisões do ser, dividimos o ser em si mesmo, o ser nas suas grandes divisões, e o ser como causa. Foram poucas aulas, estão aí para vocês olharem, caso sintam necessidade. E hoje vamos começar a falar de teodiceia. Vamos falar sobre a natureza da teodiceia. E, como sempre, vamos dar início definindo, dando uma definição nominal. A palavra teodiceia vem de duas palavras gregas que significam justificação de Deus. E era reservada inicialmente às obras destinadas a defender a providência contra as dificuldades que se levantam com o problema da existência do mal. As pessoas querem questionar Deus e falam: por que este ser tão bom permite que aconteça tantas desgraças e tal, por aí vai. E vamos falar também de uma definição real, porque hoje o nome teodiceia tornou-se sinônimo de teologia natural e se aplica ao conjunto do tratado de Deus. Então, é a ciência de Deus pela razão. E aí, então, vem aquela pergunta: qual é a diferença da teologia para a teodiceia? A teodiceia é uma ciência racional, quer dizer que não recorre senão às luzes da razão natural. Difere, por isso, da teologia, que toma por primeiros princípios não os princípios da razão, mas os dados da revelação. Então, já vimos na parte preliminar a natureza da teodiceia, utilizamos uma definição nominal, real, diferenciamos teodiceia e teologia, e vamos falar agora sobre a importância da teodiceia. É quase desnecessário assinalar a importância e a utilidade da teodiceia. A excelência de uma ciência está na razão da excelência do seu objeto. E o pensamento não pode ter mais alto objeto do que Deus, ser supremo, princípio primeiro e fim derradeiro de todas as coisas. É no conhecimento e no amor de Deus que reside nossa perfeição e, por consequência, nossa verdadeira felicidade. Por outro lado, nosso conhecimento do mundo e do homem jamais poderá ser completo se não remontarmos a Deus como a causa de tudo que existe. E a moral não poderá ter fundamento sólido se não recorrermos a Deus, soberano legislador. Enfim, a teodiceia, demonstrando a existência de Deus,
fornece à fé a primeira de suas bases racionais. E qual é o método da Teodiceia? Deus não é acessível aos sentidos. Por isso, a Teodiceia não pode ser uma ciência propriamente experimental. Ela é, por excelência, uma ciência metafísica, na proporção em que seu objeto ultrapassa absolutamente a experiência sensível e deverá, por consequência, usar o método racional. Mas como Deus só pode ser conhecido por nós através dos efeitos do seu poder, a Teodiceia deverá partir da observação dos fatos para elevar-se daí até Deus, razão suprema destes fatos. Na divisão da Teodiceia, podemos levantar a respeito de Deus 3 tipos de questões. Podemos perguntar-nos se ele existe, qual é a sua natureza e quais são seus atributos. Enfim, quais são as suas relações com o mundo. Daí a seguinte divisão da Teodiceia: a existência de Deus, a natureza e os atributos de Deus, relações de Deus e do mundo. Isso é o que a gente vai ver. Agora sim, vamos para a primeira parte falando da existência de Deus. Mas antes de abordar as provas da existência de Deus, é necessário indagar se essas provas são necessárias e se são possíveis. Então, de um lado, os ontologistas sustentaram que era inútil demonstrar a existência de Deus, e de outro lado, os fideístas e os agnosticistas negaram que fosse possível fazer essa demonstração. Então, nós vamos começar por criticar estas duas opiniões. Necessidade e possibilidade de uma demonstração. Começamos pelo ontologismo, e a primeira coisa que a gente vai ver é o argumento ontológico. Procure entender bem e prestar bem atenção a isso. Os ontologistas sustentam que não é necessário demonstrar a existência de Deus, porque, segundo eles, a existência de Deus é imediatamente evidente e não se demonstra a evidência. Ela vale por si só. Alguns afirmam que nós temos a intuição de Deus na do ser universal. Daí o nome de ontologismo, dado especialmente a essa doutrina. Então, nós estudamos, chegamos àquela conclusão do ser universal, e aparentemente aquele ser universal seria Deus. Aparentemente. Outro grupo, se limita a sustentar que a existência de Deus é evidente a priori, pelo simples fato de compreender o que significa a palavra Deus. Então, de fato, a palavra Deus significa o ser que tem todas as perfeições. Ora, a existência é uma perfeição. Impossível pensar, sem cair num absurdo, num ser perfeito que não existisse. Logo, Deus existe. Seria, então, impossível conceber Deus sem apreender ao mesmo tempo sua existência. É este argumento famoso que foi chamado de argumento ontológico. Fantástico, né? Dá para criticar esse argumento? Paramos por aí, o negócio é muito profundo, né?
Mas foram feitas as críticas, sim, e um dos mais famosos em criticar foi justamente Santo Tomás, que ele critica esse argumento da seguinte forma. Primeiro, não é evidente para todos, mesmo entre os que admitem a existência de Deus, que Deus seja o ser absolutamente perfeito e tal que se não possa conceber maior. Muitos filósofos pagãos disseram que o mundo era Deus. Certos povos consideram como Deus o Sol ou a Lua. Nós temos isso aqui bem próximo. Num segundo momento, o sofisma ontológico. Mesmo supondo que a definição nominal de Deus seja para todos o ser absolutamente perfeito, o argumento ontológico constitui um verdadeiro sofisma, pois passa indevidamente da ordem lógica para a ordem real. Eu não posso conceber um ser perfeito sem o conceber como existente. Isso é ordem lógica. Mas isto não prova que esse ser perfeito existe. Isso é ordem real. E, em terceiro momento, vamos colocar que o ontologismo é, com mais forte razão, sofístico. Por quê? Porque nós não vemos a Deus. Todo o nosso saber vem, direta ou indiretamente, da experiência sensível. E Deus é e permanece sempre para nós, mesmo ao final de nossas investigações e de nossas demonstrações, um Deus escondido. De tal forma, fica além da nossa apreensão direta e de nossa compreensão natural. Quanto à intuição do ser universal ou inteligível, que nós falamos em psicologia e em crítica, ela não é de forma alguma a intuição do Deus ou do ser infinitamente perfeito, mas a do ser em geral ou indeterminado. A existência de Deus não nos é, portanto, imediatamente evidente e tem necessidade de ser demonstrada. Mas essa demonstração será possível? Muito simples, né? Mas vocês perceberam a necessidade daqueles fundamentos de ontologia, né? Não é nada simples esse tema. E nós estamos vendo o Ser Supremo agora. Vocês percebem que todos os conceitos que a gente viu, definição, apreensão, aquele ser que nós estudamos em psicologia num certo momento atrás, o ser lógico, e ontologia, quando a gente falou nas últimas aulas de ontologia, para quem não viu, dá uma olhadinha, acho que são só 3 aulas, né? São as últimas 3. Quando a gente dá uma olhadinha lá, você fala, nossa, esse ser universal é Deus. E agora aqui a gente vê que não. A nossa concepção racional de Deus ainda está muito além. Você está falando realmente de um princípio absurdamente gigantesco. E essa possibilidade de conhecer através do sentido de suas manifestações é aquilo que a gente viu desde a nossa primeira aula, nosso primeiro bate-papo lá atrás. O Alex falou que hoje ele ia alegrar o pessoal. Fica para a próxima. É? Então tá bem. A comunicação é uma coisa terrível, né? Sempre dá problema mesmo. Vocês sabem por que o pão não entende a batata? O pão é francês, a batata é inglesa. É uma coisa. E agora eu vou te falar uma boa aqui, só para alegrar aqui as pessoas que gostam de dança, né? Vocês sabem quem são as dançarinas do diabo? São as diabetes. É terrível que esse aqui dá para concluir uns 5 aspectos diferentes. Sim. Alguns vão rir mais que os outros, depende de quanto vocês vão, né?
Meus amigos, muito feliz pela participação de vocês. Qualquer dúvida depois podem mandar no Zap, troquem ideias aí. E eu estou muito feliz pela participação de todos vocês aí, todos, viu? Nem que seja só hoje. Vida longa e próspera, paciência e perseverança. Um abração a todos. Abraço a todos.